Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, nesta terça-feira, dia de São Tomás de Aquino. Eu te convido para meditarmos o Evangelho deste dia de Marcos 3, de 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa leitura do Evangelho de hoje provavelmente deve nos causar surpresa e um impacto. E ficarmos meditando no tratamento dado a Nossa Senhora Maria e aos discípulos. Porque para nós é estranho refutar a própria mãe. Mas Jesus não refuta a própria mãe, ao contrário. Ele nos pergunta, nos indaga: quem é minha mãe? E é isso que o Evangelho vem nos questionar neste dia. Perguntar para mim e para você: quem é a mãe de Jesus? Quem é a nossa mãe? Quem é a mãe de Jesus? Então, quando ele faz essa pergunta, ele faz para ver em cada um daqueles que estão sentados ao seu redor sendo ensinado. E é importante vermos isso no Evangelho desse dia, que havia uma multidão ao redor de Jesus sendo ensinado. Então Jesus diz: esse é meu irmão e minha mãe. E quem é a mãe? A mãe é aquela que faz a vontade de Deus. É isso que Jesus nos responde. Jesus não indaga à toa, não. Ele indaga para nos dar a oportunidade de fazer parte da sua família, mas também para nos falar quem é a sua mãe. É aquela que faz a vontade de Deus. Então nós podemos meditar no Evangelho desse dia. Quem como Maria, na Anunciação, é capaz de dizer: eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse, como lhe aprouver. E aí Jesus estende e diz: esse é meu irmão e minha irmã de Jesus. Não somente porque se fala, mas porque fazem a vontade de Deus. Então o Evangelho desse dia destaca isso. Essa multidão que está sendo ensinada e esse ensinamento que Jesus dá. Que a sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E mais, ele dá essa abertura, que todo aquele que faz a vontade de Deus faz parte da sua família. Portanto, quando o Evangelho diz que os irmãos de Jesus o procuram, significa isso, que eles são membros da família. E ele nos dá essa abertura nesse dia. O Evangelho vem nos dizer nesse dia, vem nos apresentar quem é a mãe de Jesus, como essa que faz a vontade de Deus, mas vem também nos ensinar, assim como ele ensinava aquela multidão, que para fazer parte da família de Jesus, basta fazer a vontade de Deus. Então que o Espírito Santo nesse dia nos ilumine, nos batize, nos conduza para isso, para fazermos a vontade de Deus, para sermos parte da família de Jesus.
Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.